A primeira parte do arco de Quimera antes não é a melhor metade, contudo, é inegável que ela possui um dos momentos mais significativos de toda a saga. A Rainha Quimera, depois de reunir os líderes de esquadrão, dá ordem a eles do que deveria ser feito dali em diante, se vê diante de um questionamento interessante por parte de um desses líderes. Ele a pergunta o seguinte: nós podemos escolher nomes? Então, ainda que sem entender exatamente o que isso implicava, ela decide que sim, que poderia escolher nomes para si. E ela mesma, algum tempo depois, acaba por escolher 4 nomes, sendo 3 deles para os guardas reais e um para seu filho, o futuro Rei Formiga. O que ela não sabia é o que aquela simples pergunta significava. Nomes não são apenas palavras avulsas usadas para designar pessoas, como acreditam os Borgs em Star Trek. E eu não sei se é assim que fala porque eu não assisti Star Trek. São também dotadas de significados que em algum grau mostram aos outros o que é aquela pessoa ou aquela pessoa que lhe deu seu nome gostaria que ela fosse. O meu nome, por exemplo, é Felipe e possui vários significados, 2 deles que chamam mais atenção. Amigo dos cavalos, o que é muito irônico já que eu realmente tenho medo de cavalo, e amante de guerra, que é basicamente o meu campo de estudo, já que eu faço história. E bom, eu sei que muitos de vocês não sabem, mas o projeto aqui no canal inclui várias pessoas além de mim. E vocês saberiam disso se vocês lessem a descrição. Leiam, é um complemento do vídeo. O segundo exemplo é Jonathan, que por sinal é o roteirista desse vídeo, que é uma variação de Jonatas, que por sua vez significa dádiva do Senhor, dado por Deus e amizade inabalável. E, bom, o Jonathan escreveu vários elogios aqui, porque ele que escreveu o roteiro, mas eu reviso os vídeos, né, Jonathan? Seu lindo. Agora, por que 2 exemplos? Um só não era o suficiente? Bom, eu queria que vocês observassem que ao significar coisas diferentes, os nomes dão às pessoas identidades também, como Felipe e Jonathan, que têm sentidos diversos. Os portadores desses e outros nomes são também pessoas separadas umas das outras, de quem se espera feitos e realizações igualmente distantes. Entende? Quando pergunto à rainha se poderiam escolher nomes, aquele líder de esquadrão estava, na verdade, querendo saber se poderiam estabelecer diferenças entre eles. A rainha se surpreende em um primeiro momento, porque em uma sociedade como a das formigas, onde todas as funções são previamente definidas, não há por que existir qualquer necessidade de diferenciação. Os nomes são muito mais que uma vontade de dizer ao mundo que você é, uma necessidade de mostrar a ele que você existe. E é aí que encontramos o bom e velho existencialismo sartreano, que cá entre nós é uma das correntes mais legais da filosofia. E o conceito mais discutido por Sartre é, talvez, a ideia de que a existência precede a essência. O que ele quer dizer com isso? É mais simples do que parece. Pense em uma bola de futebol. Agora me responde o seguinte: você produziria uma bola de futebol sem saber para que ela serve? A resposta óbvia, não. Afinal, qual o sentido de fazer um objeto sem saber para o que ele serve? Podemos dizer então que nesse caso a essência precede a existência, já que a utilidade de um utensílio é anterior ao próprio utensílio. Incrível, não é? Bolas de futebol nunca foram tão profundas. A pergunta anterior foi bastante fácil, então vamos tentar deixar mais difícil o negócio. A existência humana precede sua essência ou sua essência precede sua existência? A pergunta é até hoje motivo de longos e intricados debates que nada adianta para nós nesse momento, já que não tocaremos nesse assunto e vamos utilizar somente as conclusões do Sartre. Para ele a resposta é óbvia. Diferente da bola de futebol, a existência humana precede sua essência. Por quê? Pensa comigo. Como adquirir a consciência de que existimos se não existimos antes? É necessário que antes de tomar conhecimento de nossa existência, estejamos no mundo. O que diabos isso tem a ver com Hunter x Hunter? Formiga e nome. Tenho certeza que você já percebeu, mas por via das dúvidas, tudo isso fala sobre o peso que é a responsabilidade. Afinal, se primeiro existimos e depois agimos conscientemente sem uma função pré-determinada, tudo aquilo que fazemos é de nossa total responsabilidade. Não há a quem culpar ou a quem recorrer. Suas decisões são frutos de sua própria incumbência. Palavra difícil porque o Jonathan não conhece outro nome legal. Isso significa que somos livres para ser quem quisermos.
mas que somos amaldiçoados por não poder dividir a culpa de nossos atos. Por isso, Sartre cunhou uma das suas frases mais conhecidas de toda a filosofia: o homem está condenado a ser livre. Pois bem, agora que entendemos tudo isso, podemos ir ao cerne desse vídeo, uma formiga especial chamada Meruem. Em certo momento, após conhecer uma humana jogadora de Gunji, o rei das formigas pergunta a ela seu nome, ao que responde ser Komuji. Ela então pergunta qual o seu. E nesse momento, o rei se dá conta que ele não sabe. Imediatamente, o rei reúne seus guardas reais e pergunta a cada um deles. Ainda que possuam nomes, os guardas não têm qualquer conhecimento de qual seria o nome do rei. Ao ser questionado, um deles responde simplesmente que ele é o rei e começa a descrever as características esperadas do soberano. O segundo não sabe o que dizer. E por fim, o último guarda lhe diz que é livre para escolher o nome que julgar mais apropriado. Insatisfeito com essas respostas, o rei entra em uma profunda crise existencial, onde demonstra tomar consciência de que sua existência nesse mundo lhe foi tomada por não possuir um nome. Quem sou eu, um rei sem nome, num castelo emprestado, e as pessoas que eu vejo são como marionetes sem vontade própria. Depois desse momento, ele decide que se o seu destino for apenas ser o rei, por essa tediosa tarefa. Notaram como tudo o que dissemos até agora chegou até aqui? Por não possuir o nome, o rei não possui identidade, somente uma designação, um título. Sem identidade, ele resume-se a somente uma ferramenta para um fim, podendo fazer o que bem entende. Afinal, o que há para ser além de ser rei? Sua essência precede a sua existência. Não há qualquer responsabilidade aqui que não seja aquela designada pelo título vazio que tem nas mãos. Adiante em seu embate com o presidente da Associação Hunter, Isaac Netero, ele discursa sobre como misturar-se a humanos, literalmente, enfraqueceu a espécie das formigas. Exemplifica o que era como uma corrente única e harmoniosa, e que a individualidade, o utilitarismo e subjetivismos humanos quebraram essa corrente, tornando-os fracos e sem unidade. Logo em seguida, Netero, que sabia qual era o nome do rei dado por sua mãe, cumprindo sua parte da promessa, diz a ele que seu nome é Meruem. E agora o rei, que antes era assolado por sua essência emanada de um título, possui um nome. Ele é alguém. E com o nome vem também o fardo de ser responsável por aquilo que faz, entendendo que não há como culpar o destino que deixa de existir quando recebe um nome. Por seus atos anteriores e posteriores, Netero deixa isso claro quando diz ao rei que ele não deve subestimar os humanos e que não sabe nada sobre a espécie que deseja governar. Meruem descobre o que significa ter a existência precedida pela ciência, tanto que em seus últimos momentos assume uma postura serena, profundamente contemplativa e harmoniosa. Quando encontra-se com Paul, que guardava a localização da Komuji, quase prostra-se diante dela, para que revelasse onde está a jogadora de Gunji. Essa demonstração do personagem tem o auge aqui quando, de uma vez por todas, abandona o título de rei e torna-se somente Meruem. Meruem, a propósito, é uma variação do nome Maria, que, apesar de não ter uma origem clara, tem atribuído a si conceitos como força, pureza, virtude, amor e amargura. No fim, Meruem não seguiu seu destino de rei, ou se ateve aos conceitos pré-estabelecidos dentro do significado do seu nome. Afinal, ele era tão homem quanto formiga. Depois de tudo isso, resta apenas uma pergunta: qual é o seu nome? Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Leia a descrição. Caso tenham gostado do vídeo, deixa o like. Se é novo por aqui, se inscreve no canal. Dá uma olhada nas playlists e os vídeos que vão estar aparecendo agora pra você. E é isso, muito obrigado pela vossa companhia. Fica com Deus, valeu, falou. E tchau.